de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de quê? Vestidos de quê? Se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Tomem os vossos assentos. Muito obrigado. Eu apenas peço algo para os senhores e para as senhoras. Não converse com seu colega. Olhe para cá e escute o que Deus tem para nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. Certo dia, o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos que iria padecer, iria ser entregue na mão dos homens, iria sofrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E todos nós sabemos que ele foi julgado e foi condenado à morte de cruz. O nosso mestre, ele carregou aquele madeiro e ele passeou, ele caminhou com o madeiro, com a cruz, aleluia, na avenida principal de Jerusalém. Santo dos Santos. Uma multidão estava julgando, estava apaixonado por ele. Mas existia o outro grupo que acreditava que ele era o Cristo. O primeiro grupo julgava, o condenava e o criticava. Mas o segundo grupo o amava. E ele caminhou, ele lutou com todas as suas forças. E levaram ele para um madeiro, no monte chamado Gólgota, olha para cá, que quer dizer lugar da caveira. Aleluia. O monte ficava fora de Jerusalém. Ficava fora de onde? Jerusalém. Ficava fora de onde? Jerusalém. O monte ficava fora de Jerusalém porque ninguém poderia ser morto dentro de uma condenação, falando da cruz, dentro da cidade. Por quê? Porque a cruz, quem morria na cruz era um sinal de humilhação, um sinal
de imundícia, porque certo dia alguém disse: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então era um ato de maldição. Para que a maldição não ficasse dentro de Jerusalém, ele foi crucificado fora de Jerusalém, em um monte chamado Gólgota, que eu acabei de explicar, que quer dizer lugar da caveira. Então Jesus foi crucificado com 2 malfeitores. Quantos foi eu falei? 2 eu falei? 2 malfeitores. Jesus foi crucificado na cruz do meio. Ele ficou na cruz do meio, mas de repente, dentro daquela manifestação da crucificação, um malfeitor, zombando do mestre, ele disse assim: tu não és o Cristo? Se você for de fato Cristo, desce você daí e também ajuda-nos a descer daqui. Mas o outro malfeitor disse: olha só, se estamos aqui é porque um pecado cometemos. Se estamos aqui é porque a gente fez algo para pagar, e o pagamento é a crucificação. Este mesmo malfeitor que defendeu Jesus Cristo de Nazaré naquela cruz, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor meigo, o Senhor manso, o Senhor que é humilde e sabe conversar muito bem, ele disse assim: hoje mesmo, não amanhã, hoje mesmo, não depois da manhã, hoje mesmo, não daqui para 1 mês, 12 meses, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse que aquele moço estaria amanhã. Ele não disse que aquele moço estaria depois de 4 meses ou depois de alguns anos. Ele disse assim: hoje mesmo. Aleluia! Estarás comigo no paraíso. E ele, pendurado naquele madeiro, ele citou algumas palavras. Uma das tais foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas também ele disse: Senhor, por que me abandonaste? E ele, secando, ele disse assim: Pai, a partir deste exato momento eu entrego o meu espírito. E ele disse: está consumado. Aleluia! Então, querido, Jesus morreu no madeiro e foi manifestado a profecia. Passou o primeiro dia, olha para cá, passou o primeiro dia, nada de Jesus. Chegou o segundo, quando chegou no terceiro dia, ele cumpriu a promessa. Ele ressuscitou, se apresentou para as mulheres e ficou com os discípulos durante 40 dias. Quantos dias eu falei? 40. Eu estou surdo. Quantos dias eu falei? 40. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e se apresentou para os discípulos 40 dias. Quando eu olho para o número 40, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que este número representa o teste de prova. Quando eu falo do número 40, eu estou dizendo que este número 40 é o número da provação. Eu vou repetir, tá bom? Quando eu falo do número 40, eu estou dizendo que este número representa o teste de prova. Quando eu falo deste número 40, eu estou dizendo para vocês que este número representa a provação. Eu estou dizendo que certo dia Deus olhou para Noé e disse que Noé construísse uma arca, porque ele iria mandar um grande dilúvio nesta terra. Deus olhou para Noé e disse assim: Noé, eu quero cuidar da tua família. Noé, eu quero zelar pelo teu lar. Noé, eu quero muito cuidar de você e da sua parentela. Eu vou conservar a sua família. Eu vou preservar a sua família. Agora, por favor, para que eu preserve a tua casa, para que eu cuide da tua casa, para que eu cuide da sua família, construa uma arca. Faça uma arca, porque eu não estou bem com os homens da terra. Eu não estou me alegrando com os seres humanos. Eles só vivem pecando, são rebeldes, são desobedientes. O único justo que eu encontrei na terra foi você, Noé. Por amor a você, eu vou salvar a tua casa e a tua família.
Aleluia, eu vou cuidar de você e da sua família. E o texto, olha para cá, e o texto diz que ele construiu aquela arca. Imagina só, os vizinhos de Noé ficavam dizendo, Noé está maluco. Noé virou um cabeçote. Noé está muito fanático por este Deus. Este Deus mandou Noé construir uma arca. E lá veio o dilúvio. Quantos dias o dilúvio foi manifestado? 40 noites e 40 dias. Choveu 40 noites e choveu 40 dias, pastor. Mas enquanto o dilúvio estava sendo manifestado, Deus estava cuidando da família de Noé. Enquanto o dilúvio estava sendo manifestado, a família de Noé estava sendo preservado. Pegue na mão desse crente, por favor. Já vai ficar bom. Pegue na mão dele, por favor. Segure na mão dele. Se tiver com raiva dele, não pegue, tá bom? Segure na mão dele. Olha para ele e diz assim, ó, enquanto o dilúvio está caindo na terra, fala mais fortes, enquanto o dilúvio está caindo na terra, assim, Deus está cuidando da tua casa. Diga, Deus está cuidando da tua família. Aonde Deus está cuidando? Na arca. A arca é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta essa mão, por favor, irmão. Abra a porta de Diga para você, irmão, Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando. Fala mais forte e diga, Deus está cuidando da tua família. Diga assim, o teu pai quem cuida se chama Deus. A tua mãe quem cuida se chama Deus. Os teus filhos quem cuida se chama Deus. Esta igreja quem cuida se chama Deus. O ministério quem cuida se chama Deus. Quem cuida do pastor se chama Deus. Quem cuida de você se chama Deus. Enquanto o dilúvio cai, você está sendo preservado. Enquanto o dilúvio cai, você está sendo cuidado. Ei, o diabo não! Você está na arca. Levanta a mão, por favor. Dá para dar glória? Ô, glória! Aleluia! 40 dias. Olha para cá. Choveu. Choveu durante o dia e choveu durante a... Diga para você, irmão, choveu durante o dia. Mais forte, choveu durante o dia e choveu durante a noite. E assim, enquanto a chuva cai, você nunca vai ser molhado, porque você está sendo cuidado por Deus. Enquanto Noé estava guardado, olha para cá, enquanto Noé estava guardado na arca, muita gente fora estava perecendo. Enquanto você está aqui, tem muita gente fora sofrendo. É desse jeito. Enquanto você está aqui dando glória, misturado, aleluia, tem muita gente agora sendo assaltado, tem muita gente morrendo, mas você está na arca. Você está sendo cuidado por Deus. Jesus. Aleluia. Olha para cá. O povo de Israel andou 40 anos no deserto. Foi 40 anos de jornada, 40 anos de caminhada, mas Deus estava com aquele povo. Aleluia. Deus estava com aquele povo. Glória. Moisés mandou 12 espias para contemplar a terra que mana leite e mel. Moisés disse, vai lá, observa a terra e vê se de fato ela mana leite e mana mel. O texto diz que os 12 espias passaram 40 dias observando a terra, 40 dias observando as casas, 40 dias observando se de fato o que disseram é verdadeiro. Eu sei de uma coisa, Moisés mandou você observar a terra. Você não entendeu? Eu sei de uma coisa, Deus já mandou você observar a terra. Como assim? Observa a terra, porque eu vou te dar por herança. Aleluia. A Bíblia diz: Oh, glória. quem era culpado de promover contendas? Olha
Quem era culpado de promover fofoca? Eu posso falar bem, não tem certeza? Quem era culpado de promover brigas? Quem era culpado de promover fofoca? Quem era culpado de promover discórdias? Quem era culpado de promover leve trás? Quem era culpado de promover o disse-me-disse? Quem era culpado de caluniar? Quem era culpado de julgar? Quem era culpado de criticar? Ele tinha uma recompensa: 40 açoites. Aleluia! Glória! Todas as vezes que alguém gerava uma contenda entre o povo de Deus, a sentença tem que ser açoitada. Glória a Jesus! 40 açoites. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo sofreu com isso. Ele teve 5 vezes essas quarentenas de açoites. Ele sofreu na mão dos homens. Enquanto o povo de Judá, Deus está açoitando muita gente. Enquanto o povo te critica, Deus está açoitando muita gente. Enquanto o povo diz que você é, não é, tem ou tem, faz ou não faz, o problema não é de você, Deus vai açoitar. Glória a Deus! Olha pra cá. Glória a Deus! Olha pra cá. Grande! Moisés passou 40 dias lá no monte, conversando com Deus. O monte balançava e fumegava. Enquanto Moisés estava no monte, Arão, ele começou a desfazer da obra de Deus. Eu vou explicar. Você não entendeu, olha pra cá. Enquanto a gente está no monte, tem muita gente embaixo que está saindo da direção de Deus. Enquanto Moisés está passando 40 dias lá em cima, Arão está criando um bezerro de ouro para adorar. E Aleluia! além de criar, ele está levando muita gente. Mas enquanto isso, eu estou no monte. Enquanto isso, eu estou no monte. Enquanto isso, Tiago, eu estou no monte. Fazendo o quê? Estou conversando com Deus. E quando eu descer, o rosto vai brilhar. Eu creio assim. Glória! Suba para o monte. Diga para você, suba para o monte que é melhor. Glória a Jesus. Aleluia! Elias, olha pra cá. Elias e Jesus passaram 40 dias sem comer nada. A vida de Moisés foi dividida em 3 períodos de 40. Por isso que ele morreu com 120 anos. 40, 40 e 40. Aleluia! Davi e Salomão, os dois reinaram 40 anos. Deus deu um prazo para Nínive se arrepender durante 40 dias. Não se arrependesse, a condenação iria ser manifestada pelo povo. Olha para cá. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos? 40 Eu acho que você está ouvindo. 40 dias. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos? 40 dias. Ele ficou com os discípulos 40 dias ensinando, instruindo. Verdade. E dentro desses 40 dias, olha para cá, 5 coisas aconteceram. Depois que ele ressuscitou, 5 coisas aconteceram. Primeiro, tem gente aqui que está recuando. Eu vou repetir. Jesus passou quantos dias com os discípulos? Quantos dias com os discípulos? Dentro desses 40 dias, 5 coisas foram manifestadas. Oh, aleluia! Quando ele ressuscitou, ele
coisas foi manifestada. A primeira, e comendo com eles. Eita! A melhor coisa é sentar numa mesa e comer com Jesus. Sim, meu rei. Aleluia. Sentaram e comeram. Escuta! Glória a Jesus. Isso aí vai ficar bom já já. Oh, glória. A primeira coisa que aconteceu, Jesus comendo com eles, olha só, determinou-lhe que não se ausentassem. De onde? De Jerusalém. Jesus está dando uma ordem. A ordem é: vão para Jerusalém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lucas 24, 49, antes de Jesus morrer, ele já tinha dito: eis que envio sobre vós, eita, a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quando ele ressuscitou, ele disse: vão para Jerusalém. Glória. Quando Jesus deu esta ordem, vão para Jerusalém, ele estava dando o endereço. Glória. Diga você, Aleluia. irmão, Deus, Deus. mas diga, Deus Deus já tem já o tem endereço o certo. endereço certo. Verdade, eu creio. Diga você, irmão, Deus já Deus está com a planta já está com a do planta. endereço. Eita, Jesus, eu creio. Oh, glória. Olha pra cá. A primeira coisa foi: vão para Jerusalém. Jesus disse o quê? Eu tenho o endereço. Olha pra cá. Eu tenho o endereço. Sim, meu rei, eu creio. Eu já tenho um local onde vocês deverão ficar. Aleluia. Quando Jesus disse para os discípulos ir para Jerusalém, olha pra cá, Jerusalém, o próprio estava falando sobre o espaço geográfico, que será um fator determinante da tua vida no barco. Quando ele falou assim: vão para Jerusalém, sabe o que ele disse? Eu tenho um espaço geográfico para você ficar. Aleluia. E este espaço geográfico será um fator determinante Oh, glória. para que algo extraordinário aconteça. Olha para cá, crente, mas só vai acontecer se você for para Jerusalém. Oh, glória. Se você ficar aí com essa cara feia, olha isso pra mim. Se você ficar aí murmurando, rapaz, já tá tarde demais, você vai perder. Agora, quem quer que vá para Jerusalém? Segure. Acorda aí, dá uma balançada e diga assim: vamos para Jerusalém. Grita, vai, vamos para Jerusalém. Grite, vamos para Jerusalém. Diga assim: ele lá está me esperando. Vão para Jerusalém. Porque algo extraordinário está para acontecer. Eita! Deus vai mandar muita gente aqui. Olha pra cá. Deus. Santa Arábia. Tem um rolo dessa aqui, pô. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Eu já preparei o terreno.
direção. Eu não sei para onde eu vou, você vai saber já já. Aleluia! Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Você serve meu pai? Até meia-noite, pode dar tempo. Eu não estou apressado não. Pode dar lugar, você. Agora que é nós. Olha pra cá. Se Deus já escolheu um lugar, eu vou dizer, Jesus, diga para você, vou dizer assim, Deus, mais forte, Deus já escolheu um lugar. Se Deus já escolheu um lugar, então isso quer dizer que existe um lugar certo de estar. Sim ou não? Existe, diga para você, irmão, existe um lugar certo de se estar. Sabe por quê? Porque quando estamos no lugar errado, deixa eu mudar aqui. Quando estamos no lugar certo, olha para cá, o nosso potencial é revelado. Quando estamos no lugar certo, na igreja certa, com o pastor certo, na rua certa, na casa certa, com o marido certo, na faculdade certa, tudo isso começa a ser revelado para nós. Jesus! Olha para cá, no lugar certo, você faz pouco e tem muito resultado. Agora no lugar errado, você faz muito e não tem nenhum resultado. Aleluia! Estou crendo, Jesus! Obrigado, meu Deus! Eu estou crendo! Olha pra cá, é por isso que tem muita gente que faz e nada anda. Sabe por quê? Está no lugar errado. Tem gente que faz um pouquinho de nada, Deus. Isso pode estar no lugar certo. Tem crente que está em Jerusalém e está indo para Samaria. Está indo para a Judeia. Está indo para o Jordão. Tem que ir para Jerusalém. Jesus! Tu és fiel, meu filho. Agora essa vai pegar. Diga assim para ele, vai apertar um pouco, diga para ele. Deixa eu apertar. Agora vai. Coloca o cinto, meu amor. Não, só levanta a mão e depois fora, bem alto, baixa assim. Olha pra cá, isso é forte. Todas as vezes que eu estou no lugar certo, ou todas as vezes que você chega no lugar certo, você passa a ter um problema. Eu vou explicar. Todas as vezes que eu estou no lugar certo, eu passo por um grande problema. Com quem? Com o diabo. Sabe por quê? Porque ele sabe que você está no lugar certo, ele vai fazer de tudo para colocar você no lugar errado. Meu Senhor da glória! Me ajuda, Deus! Tem muita gente que não está prosperando, sabe por quê? Está no lugar errado. Sim. Tem muito comércio que não está prosperando, o comércio está errado. Tem muitos casamentos que é só briga, tem alguma coisa nele errado. Verdade. A igreja não está crescendo e você está no lugar errado. Oh, glória. Oh, glória! A oração, o fogo está caindo, você está no lugar errado. Meu Jesus, Deus. O coral não cresce, você está no lugar errado. Que negócio é esse, meu Deus? Eu posso
especialista em pegar pessoas que estão no lugar certo e colocar no lugar Sabe por quê? Porque ele é prova disso. Deus criou ele para ficar no céu. Aleluia! Anjo de luz, regente do coral divino, Lúcifer. Quando ele andava, o som era entoado do céu. Certo dia ele disse: subirei. Aleluia! Serei melhor e maior do que Deus. Ele estava no lugar certo. Mas pelo orgulho, eu vou dizer, desceu fora. Por causa da soberba, por causa da vaidade, da mentira, da fofoca, você caiu no lugar que não era para ter caído. Aleluia! Glória a Deus! Lúcifer disse assim: ó, eu serei melhor do que Deus. Ficarei acima do trono de Deus. Olha pra cá. Estou sentindo um negócio muito forte aqui. Oh, glória! Ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar certo. Mas ele mesmo quis ir para um lugar errado. Sabe por quê? Porque a terra que manda é os homens. A terra que manda é eu e você. E Deus disse para Adão: domínio. Como ele está no lugar errado, ele agora vai fazer você cair no mesmo erro. Irmãos, tem um negócio que eu fico só nesse ponto aqui. Desenrola tudo, Deus. Olha lá. Deus criou Adão, sim ou não? Sim. Sim ou não, Verde? Sim. E Eva. Eles estavam no lugar, Certo. mas de repente ele disse: eu vou entrar na serpente. Entrou na serpente e disse: eu vou tirar quem está no lugar certo e vou colocar no lugar. Eita, Jesus! Vigie com quem você anda. Vigie quem visita a tua casa. Sim, meu Deus. Porque muitas vezes esta pessoa pensa que está no lugar certo, mas está no lugar errado. E pela influência que ela tem sobre você, e pela confiança que você tem nela, ela vai conversar com você. Vai falar: vamos para esse lugar que é melhor. Aleluia! Ela é assim. Glória a Deus! Ela é assim. Ela é assim. Tem gente que está muito bem, pensa ele. E fala assim: vamos comigo? Mas ele está no lugar errado e quer que você vá para o lugar. E a serpente chegou para Adão e disse: Adão, tudo bem, Adão? Como vai aquele jardim? E Adão disse: eu estou no lugar certo. Deus me colocou aqui. E aqui eu prospero. Aqui não falta a gasolina no carro. Aleluia! Aqui não falta o salário na conta. Meu Deus, Jesus. Aqui não falta costume. Aqui não falta carne de charque, nem tudo. Aqui não falta lasanha. Aqui não falta café com leite. Aqui não falta Coca-Cola. Milhão sozinho, o que mais? Aqui não falta inhame, carne. Aqui não falta nada. Eu tenho tudo. Aleluia! Tem tudo. Não vai ter mais não. Grande Rei da Glória. Se fosse você, eu comia uma fruta ali. Aleluia. Ele foi na onda, Eva comeu, disse: amor, experimenta. Glória. Nada vai acontecer. Escuta, quando ele experimentou, Vigilância aí. olha pra cá.
O negócio aqui tá. O Jesus corpo tá arrepiado fiel. agora. Chama. Aleluia. Enquanto ela comeu, o pecado não entrou na terra. Porque a palavra estava para Adão. Não para ela. Deus disse para Adão, não coma. Não foi para ela, foi para ele. Eita Deus! Glória. Eu disse para Adão, você, não coma. Glória! Tem gente que é assim. Se um faz, o outro quer que você faça também. Não. Aqui não. Se um come sal, Deus quer que o outro coma. Aleluias! Vai pegar. Ei, aleluia. Adão, não coma do fruto. Ele foi para quem? Eva. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu, o pecado entrou no mundo. Irmão, só gosta de esquema bíblico. Aleluia. O pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou junto com ele, a morte. Escuta! E de repente, as escamas da inocência caiu dos olhos. Ele olhou para ela e ficou com vergonha porque estava nu. E se esconderam. Deus desceu à tarde e começou a caminhar no jardim. Eita! Deus gosta de descer, viu? Na casa de crente. Adão, onde tu estás? Ele escondido e disse, eu estou aqui. Eita Jesus! Sabe o que ele Glória. disse? Adão, você estava no lugar certo. Mas eu mesmo agora vou te colocar no lugar errado. Saiu do jardim, Deus colocou querubins na porta do jardim. Quando ele foi para o lugar errado, a primeira coisa que aconteceu, um homicídio. Um irmão mata o outro. Quando eu saio da vontade de Deus, a primeira coisa que acontece é que o diabo vai sujar a nossa imagem. Cometido? Cometido? Desse jeito. Não estou entendendo? Não estou entendendo? Tá bom, irmão? Tem certeza? Olha lá, cá. A primeira ordem foi: vamos para Jerusalém. Pegue na mão dele de novo, por favor. Fique em pé com ele agora, em pé com ele, em pé com ele. Em pé. Fique em pé com ele. Segura a mão dele. Irmãzinha, qual é o seu nome? Dá para preparar aqui a gente da porcaria. Prepara, por favor. Isso aqui vai virar, irmão. Prepara. Já deixa na agulha. Olha pra cá. Pega na mão dele. Até no corredor, né? Pega na mão do corredor. Segura. Santo! Oh, glória, glória, glória! Aleluia! Segure. Segure. Solte não. Santo dos santos! Disse Jesus. Aleluia! Correndo com eles, determinou. Irmão, determinar. Ele não pediu, ele determinou. Ele deu uma ordem. Vão. Segura aí esse negócio aí, irmão. Segura aí. Hoje o diabo cai daqui. Hoje o diabo vai dar um grito de derrota dele. Porque ele queria jogar muita gente no lugar errado. É forte, Jesus! Outra. E comendo com eles. Disse assim: vamos para Jerusalém. Por quê? Porque dentro de 10 dias
Glória. Dentro de quantos dias? Vai falar com o general, vai falar. Dentro de quantos dias eu falei? Dentro de 10 dias. O que eu disse? Tem gente que está entendendo já. Olha só, se você acertar e for para o lugar certo, eu só vou pedir 10 dias para vocês. Eu vou subir para o céu. Mas dentro de 10 dias, o que eu disse que iria fazer, eu vou fazer. Diga para o seu irmão. Vá para o lugar certo. Mas só diga, vá para o lugar certo. Diga assim, porque dentro de 10 dias, diga. A partir de dentro de 10 dias, diga. O milagre vai acontecer. Eu vou explicar de novo, vai pra cá. Porque Deus tem esse mistério comigo. De 10 dias. E aonde eu chego, pastor, foi em 8 dias. Já? 8 dias. É aqui também que eu vou lançar. Fique preparado. Segura ele. Não, eu vou pra aí, não. Abará. Diga para o seu irmão, espere 10 dias. Fala mais forte, diga espere 10 dias. Porque a palavra de Deus, a palavra que ele disse, e a promessa que ele cumpriu, vai ser realizada. Solta você, não passa. Solta a mão dele. Passa para ele. 10 dias. Faz assim. Espere 10 dias. Diga, espere 10 dias. A porta vai se abrir. Jesus vai salvar a vida da tua família.